Atenção ao top de 5 segundos. Está formada a partir de agora a rede da informação para todo o Brasil. No ar. Tele Brasil Notícias. Olá, eu sou Paulo Silva. Quero agradecer desde já a sua atenção à TV Cinec e ao Tele Brasil Notícias, que está estreando na data de hoje e vai trazer muitas informações, entretenimento, cultura, diversão, variedades e um resumo geral das notícias da semana, especialmente para você. Quero registrar também que, além da sua companhia, eu conto com os colaboradores, como toda a parte técnica da TV Cinec, o pessoal também da direção da TV Cinec, que nos permite levar este canal de informações dentro da programação da TV Cinec. Quero agradecer também toda a equipe de colaboradores, como no caso, as notícias fornecidas do Paraná e da Baixada Santista pelo cabo Gleidson, da Polícia Militar Rodoviária, que tem um projeto muito interessante, que é o projeto Rodovia SP Mirim, para crianças de 4 a 10 anos matriculadas na rede de ensino fundamental. Eu quero agradecer também a colaboração do Guimarães, do Opalhão Artesanato, situado ali no Brás, na rua Iapoque 89, que está nos acompanhando na programação através da parte comercial, vinculando as informações do seu estabelecimento. Abrindo também um espaço importante para agradecer as matérias que serão exibidas ao Superior Tribunal de Justiça, à TV Senado, à TV Câmara de São Paulo, à TV Brasil e à TV Alesp. Aliás, a nossa programação é tão importante na TV Cinec e para você, que ela vai ser apresentada às sextas-feiras, às 13 horas, na terça-feira, às 17 horas e também com ampla variedade na programação da TV Cinec. E vamos também ter no nosso programa os pontos principais: entrevistados, convidados, entidades sociais, autoridades, empresários estarão mostrando um pouquinho do seu trabalho e também conversando conosco sobre tudo aquilo que é social, para que possamos levar a você, nosso telespectador. E vamos agora às principais manchetes, com o resumo da semana e também assuntos diários. O presidente Jair Bolsonaro assina a medida provisória que garante o pagamento do 13º aos beneficiários do programa Bolsa Família. Decreto regulamenta o trabalho temporário no Brasil. Fim da multa de 10% do FGTS é estudada pelo governo. O Senado aprova projeto que obriga a SUS a realizar exames em 30 dias para diagnóstico de câncer. Regulamentação da profissão de DJ segue para análise do plenário. 40% dos brasileiros com depressão não responde à medicação. Aprovado pela Câmara Municipal de São Paulo a Lei de Regularização de Edificações. As compras pela internet atraem cada vez mais pessoas. São Paulo e Amazonas recebem 9,4 milhões para emergências. Essas e outras manchetes em 1 minuto para você. Você que curte decoração, o Opalhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Opalhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Trabalho temporário já está valendo o decreto que regulamenta o trabalho temporário no Brasil. Dentre os direitos garantidos no novo decreto está a remuneração igual à recebida pelos efetivos que desempenham a mesma função e o pagamento de férias. Inclusive, de acordo com a previsão da Confederação Nacional de Comércio de Bens e Serviços, mais de 90 mil profissionais temporários devem ser contratados até o final do ano no país. Mas vamos à nossa reportagem.
Fim de ano chegando e as expectativas sobre as vendas no comércio geram a necessidade de contratação de trabalho temporário. O que muita gente não sabe é que esse trabalhador só pode ser contratado a partir de uma empresa específica, que oferece o serviço de temporário, e não diretamente pelo comerciante, por exemplo. Agora, um decreto do Ministério da Economia regulamentou essa forma de trabalho. A lei era de 1974 e precisava muitas coisas acontecer e precisava de uma modernização. Então, ela veio esclarecer alguns pontos que causavam problemas jurídicos, trouxe segurança jurídica não só para o trabalhador, quanto para as agências, quanto para os empregadores. O contrato temporário só pode ser firmado em duas situações: para substituir um trabalhador efetivo que teve de se afastar por conta de uma gravidez ou uma doença, e quando há aumento de demanda em épocas específicas, como no final de ano ou na Páscoa. O trabalhador temporário tem os mesmos direitos do trabalhador comum, como pagamento da Previdência Social e de férias proporcionais. O que diferencia é que o contrato de trabalho temporário pode durar no máximo 270 dias, o equivalente a 9 meses. O decreto diferencia o trabalho temporário do terceirizado, deixa claras as obrigações de cada parte no contrato e deve dar mais segurança jurídica ao empregador. Tudo isso deve se transformar em mais oportunidades de trabalho. O decreto vem para trazer segurança jurídica e compor, e acabar com as lacunas que essa lei, como você bem disse, que é uma lei antiga, tinha, e o objetivo dela é criar novas contratações, é fomentar o mercado, estimular esse tipo de contratação, que é muito bem-vindo, especialmente quando você tem um cenário de desemprego no Brasil. A nossa ideia é que isso fomente a economia, gere emprego, especialmente nessa época de Natal, de fim de ano aí, que nós temos muitas demandas extraordinárias de serviço. Tele Brasil Notícias. O presidente Jair Bolsonaro assinou a medida provisória que garante o pagamento do 13º aos beneficiários do programa Bolsa Família. O governo também anunciou a liberação de 18 milhões de reais para as obras sociais da Irmanduz, a freira baiana que foi canonizada nesse último domingo pelo Papa Francisco. Mais de 13 milhões de famílias brasileiras vão receber a 13ª parcela do programa Bolsa Família este ano. A parcela será paga no mês de dezembro e terá o mesmo valor do benefício. O presidente Jair Bolsonaro assinou a medida provisória que garante o valor extra. 13º assinado agora, no meu entender, uma grande conquista dessas pessoas que tanto necessitam e ficaram esquecidas por muito tempo. Bolsonaro já havia adiantado a medida no início do governo. O Ministério da Cidadania terá um aumento de 2,58 bilhões de reais no orçamento para garantir o pagamento do 13º. Além do 13º do Bolsa Família, o governo anunciou hoje a liberação de recursos para as obras da Irmã Dulce. Canonizada no último domingo pelo Vaticano, a Santa Dulce dedicou a vida a cuidar dos mais pobres e morreu em 1992. Hoje, as obras sociais Irmã Dulce contabilizam mais de 2 milhões de procedimentos ambulatoriais por ano e dispõe de 954 leitos em 5 hospitais. O Ministério da Saúde vai doar 18 milhões de reais ao Hospital Santo Antônio, em Salvador, na Bahia, coração das obras sociais Irmã Dulce. Essa é mais uma obra filantrópica que inspira inúmeras obras e que precisam de mais recursos que nós estamos trabalhando no orçamento desse ano, junto com a Câmara, junto com o Senado, para termos melhores recursos para alocar nos tetos de média e alta complexidade. Tele Brasil Notícias. 4.600 famílias terão que devolver o benefício do Bolsa Família. Tudo por quê? Foram detectadas através da auditoria da Controladoria Geral da União que elas terão que devolver esse valor recebido do benefício Bolsa Família, porque ao cruzar as informações dos beneficiários foram identificados dados informados de forma irregular e até de propósito ao cadastro único para o programa social que é o Bolsa Família. Outra situação que motivou a cobrança era de famílias com renda superior, inclusive ao permitido para participar do programa. O mais importante,
O Ministério informou que já enviou as cobranças para famílias identificadas por meio de carta e já com o valor devido em um boleto para pagamento. Lembrando que aqueles que não concordarem podem recorrer. Cristiane tem 31 anos e 6 filhos, com idades entre 2 e 15 anos. Mora nessa casa simples com as crianças e o marido que é flanelinha. Ela conta que para receber os R$ 690 do Bolsa Família, está com as vacinas dos pequenos em dia e os com idade escolar estão em sala de aula. O benefício é muito importante para a família. Eu pago aluguel, troco o gás. O que sobra a gente compra coisa para dentro de casa. Para que o Bolsa Família chegue a mais pessoas que precisam, assim como a família de Cristiane, o governo fez um pente fino para detectar irregularidades nos benefícios. Agora está convocando mais de 5 mil beneficiários a devolver os recursos recebidos indevidamente. Cerca de 6 milhões de reais vão ser reembolsados aos cofres públicos. Cartas com aviso de recebimento estão sendo enviadas às famílias identificadas pelo Ministério da Cidadania. Caso os recursos não sejam devolvidos, elas serão inscritas no cadastro de devedores. Hoje, mais de 13 milhões de famílias são atendidas pelo programa. Bolsa Família sempre teve fila, nós acabamos com a fila. Diminuímos o número de famílias porque tinha muita gente ganhando sem precisar. Mas está lá, todo mundo que precisa está recebendo. O que nós precisamos é aumentar o número de pessoas empregadas. Nós precisamos aumentar o número de pessoas que têm uma renda própria. Tele Brasil Notícias. Os dados do censo escolar devem ser confirmados até o dia 31 de outubro. Essa informação, inclusive, é para as escolas públicas em todo o país que tem esse prazo nesta data, 31 de outubro, para conferir os dados do censo escolar. Os responsáveis pelas instituições de ensino devem confirmar, complementar, corrigir as informações publicadas no site INEP. As matrículas e dados que são apresentados ali, escolares, servem como base para o repasse, inclusive de recursos para o governo federal. Tele Brasil Notícias. Você está no jornal informativo para você, Tele Brasil Notícias. A notícia na medida certa. Mas eu quero falar com você que sofre de insônia. Você costuma não conseguir dormir à madrugada? Você acha que dorme bem se você consegue fazer isso? Ou o que tira seu sono são preocupações, celular, agitação do dia a dia? Mas saiba que dormir bem é uma coisa muito importante e ajuda, inclusive, a cada um de nós a recarregar as nossas energias. Como bombeira civil, a Aline tem uma rotina, no mínimo, agitada, que influencia diretamente no sono. Logo ele, responsável por equilibrar o nosso organismo, recarregar as energias do corpo. Eu acordo como se eu estivesse trabalhando, eu evito até dormir para que nos dias que eu esteja trabalhando não tenha sono. Então é bem correria. Às vezes quando eu deito para dormir, eu sei que eu posso dormir, mas a cabeça não deixa. Gabriel, que trabalha como produtor cultural, também dorme pouco. Isso ele coloca na conta do estresse. Quando eu consigo conciliar essas atividades profissionais com atividades de lazer ou atividades físicas, eu não vejo muito rebatimento do estresse no meu sono. Quando não acontece de conseguir conciliar, que é a grande maioria das vezes isso, eu acabo interferindo sim. Nós estamos diante de um problema que atinge 63% dos brasileiros, de acordo com o Instituto do Sono. Isso significa que os problemas para dormir têm sido cada vez mais frequentes no nosso país. O estresse e o uso excessivo do celular são os principais vilões. A pessoa trabalha, estuda, namora, passeia. E está na internet, está no celular, e está na mídia o tempo todo. Então ele não tem mais tempo de dormir. O dia continuará tendo 24 horas, ele sacrifica o período de sono. Essa é a maior causa, sem dúvida. Mas nós temos hoje outras causas, outras patologias que no passado a gente nem sabia o que era. Então, café, cigarro, bebida,
tudo isso, ingestão copiosa de alimentos ao deitar, tudo isso vai comprometer o sono. Seu Pedro é exemplo. Através do sono é que nós podemos fazer aliviar as nossas tensões, né? E para que no dia seguinte nós tenhamos disposição para tocarmos a nossa vida, né? Tele Brasil Notícias. Continue conosco no Tele Brasil Notícias, porque daqui a pouquinho nós voltamos, após os comerciais, com muito mais informações na medida sempre certa para você. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Entrou em vigor no último dia 5 a lei que prevê punição mais grave para quem for pego dirigindo ou transportando pessoas irregularmente, o conhecido transporte pirata clandestino, que é considerado por lei uma infração gravíssima. Isso porque passou a valer aquela lei que altera a natureza das infrações relacionada aos transportes irregulares. Entrou em vigor neste sábado a lei que prevê a punição mais grave para quem for pego transportando pessoas irregularmente. Então, essa será considerada infração gravíssima quem for pego fazendo aquele conhecido transporte pirata. Essa prática do transporte irregular vai aumentar a penalidade para quem for pego fazendo esse transporte irregular e com algumas gradações. No caso do condutor que for pego transportando estudantes, ele será punido com a infração gravíssima, mais uma multa de aproximadamente R$ 1.500 e terá o veículo levado a um depósito. Quando for transporte remunerado de pessoas, essa infração também passa a ser gravíssima, mais multa e também recolhimento do veículo a um depósito. Nos dois casos, o motorista que for flagrado fazendo o transporte irregular perderá 7 pontos na carteira de habilitação. Tele Brasil Notícias. Se você gosta de queijo, a cidade de Araxá, em Minas Gerais, é uma cidade tradicional e culturalmente envolvida na produção artesanal de queijo. Sim, porque o modo artesanal de se fazer queijo em Minas é um patrimônio imaterial, cultural e material brasileiro. Inclusive é considerado artesanal a produção elaborada através de métodos tradicionais, como no caso, usando-se o leite da própria fazenda. Mas por se falar em queijo, vamos conhecer esse processo de queijo que torna tão especial o queijo da cidade de Araxá, em Minas Gerais. 4h30 da madrugada. O dia nem clareou. Nessa pequena propriedade de 25 hectares na zona rural de Araxá, o vaqueiro César já está de pé. Está na hora de buscar as vacas no pasto e levá-las para a ordenha. E ele chama todas pelo nome. Vai, Kelly! Ô, Kelly! Vai, Katrina! Amor! Amor! Bota, Michele! A raça é o Girolando, conhecida pela boa produção de leite. Graças à mecanização do processo, a ordenha das 100 vacas termina ainda de manhãzinha. Aí nós vamos trazer nela, chega aqui, faz o teste da caneca, aí o leite já vai lá, sai canalizado aqui, já cai lá dentro da ordenha, dentro da queijeira. São retirados em média 1.800 litros de leite por dia, a base para a produção do queijo. O leite é canalizado até a queijaria. A ordenha mecânica, como você acabou de ver aí. Mas a produção do queijo, ela é toda artesanal, o que faz com que muitos queijos produzidos aqui em Minas, como os da região de Araxá, sejam diferentes, graças ao domínio de uma técnica singular que é passada
de geração para geração. Aqui trabalham 5 queijeiras. Nesse processo todo manual, que pode durar um dia inteiro, uma das primeiras etapas é separar o soro da massa, que vai dar origem à iguaria. Aos poucos, a massa vai sendo apurada. A conta é simples. São necessários 10 litros de leite para 1 quilo de queijo. Agora, o momento mais importante para garantir o sabor especial: a extração do pingo. O pingo, na realidade, é a concentração de bactérias láticas boas que vão dar sabor característico ao queijo. Que cada propriedade dá um pouquinho de diferença no sabor, justamente pelo pingo. Os quase 4.000 quilos de queijo feitos na fazenda do Alexandre têm tempos de maturação diferentes. Podem variar de 2 semanas até mais de 60 dias. A combinação de tantos elementos compõe o terroir, premiado em um concurso mundial na França, a terra do queijo. O que ganhou na França é o que eu passo a resina azul, que é o mesmo queijo. A hora que ele está com 30 dias de maturação, a gente passa a resina. A resina é feita de caseína, própria para o consumo, tem todas as liberações, pode ser usada, né? E ele muda um pouquinho as características da maturação, porque o queijo vai secando com o tempo. Então ele passa a secar mais lento e vai agregando sabor, mais qualidade ao sabor dele. E foram os ensinamentos do avô que inspiraram o Alexandre a transformar o sonho em negócio. E ele decidiu empreender. A embalagem a vácuo garante a conservação dos queijos que saem de Araxá e são distribuídos para lojas, mercados e empórios de todo o país. Mas antes de terminar a nossa saborosa matéria, o Alexandre também ensina como partir para aproveitar todas as nuances do queijo de Araxá. O ideal do queijo é as fatias, quanto mais fina, melhor. Parece que o sabor fica mais intensificado, você consegue apreciar melhor, ver a diferença de cada propriedade, da qualidade do queijo de cada produtor. E a gente ainda tem a brincadeira aqui de a diferença do mineiro para o paulista cortar o queijo, né? O mineiro, quase todo mundo é entendedor de queijo. Então o mineiro, o certo de você cortar um queijo, você começar aqui e ir levando. O paulista já chega e mete a faca lá no meio, igualzinho, e corta um bolo. Já tira aquelas cunhas grandonas. Você não vê a textura da massa, você não vê a qualidade da massa e o sabor também, você não fica sensível, fica diferente. Tele Brasil Notícias. Começou a valer a partir da última sexta-feira a nova fase do saque do FGTS. A partir então dessa sexta-feira, o saque imediato do FGTS para quem não tem conta na Caixa. Aniversariantes então de janeiro poderão retirar o saldo de contas ativas e inativas do Fundo de Garantia e só poderá sacar até R$ 500 de cada conta. Já para aqueles valores até R$ 100, o dinheiro poderá ser sacado em uma casa lotérica, inclusive com o CPF e um documento de identidade. Valores acima de R$ 100 podem ser retirados com cartão cidadão e senha em lotéricas ou na agência da Caixa. Os saques já poderão ser feitos a partir desta sexta-feira, dia 18 de outubro, nas agências da Caixa em todo o país e também nas casas lotéricas, para quem tem a senha do cartão cidadão. Para facilitar o atendimento, cerca de 2.300 agências também vão abrir neste sábado, das 9 às 15 horas, e terão horários estendidos na segunda e terça-feiras. E para quem vai receber até R$ 100, cerca de 20 milhões de brasileiros, o atendimento será simplificado. Nesse momento, para as pessoas que vão sacar até R$ 100, apenas o documento de identidade. E por quê? Nós temos a experiência de que é muito comum que haja o esquecimento da senha e ou a perda, o esquecimento do cartão cidadão. O calendário de pagamento para não correntista da Caixa vai até março do ano que vem. Inclusive, para que você faça a consulta do saldo disponível, o trabalhador pode ligar no 0800 726 0207 ou ainda acessar o site da Caixa, que é o www.caixa.gov.br. Tele Brasil Notícias. Agora eu quero falar com você que é empresário.
O governo já estuda o fim da multa de 10% do Fundo de Garantia. Hoje, quando um trabalhador é demitido sem justa causa, a empresa paga uma multa de 50% com base no valor do saldo de Fundo de Garantia. 40%, como conhecemos, vai para o trabalhador e 10% retorna aos cofres do governo por meio do Tesouro Nacional. De acordo com o Ministério da Economia, a ida do recurso para o Tesouro Nacional pressiona o teto dos gastos, fazendo com que o governo tenha que reduzir o consumo. A medida deverá também abrir uma folga de 6 bilhões de reais nas contas do governo. A extinção da multa ainda depende da edição de uma medida provisória que será analisada pelo Congresso Nacional. Tele Brasil Notícias. Você pretende se casar? Saiba que os paulistanos e paulistas estão se casando menos e tudo porque está faltando um pouquinho de dinheiro no bolso. Pelo terceiro ano seguido, o número de casamentos caiu no estado de São Paulo, que aliás é o mais populoso. Mas não é por falta de amor, e sim por falta de dinheiro no bolso por parte dos casais. A queda tem a ver com o dinheiro que anda bastante curto no mercado. Falta só uma semana para o casamento da Solange. A gente cria muita expectativa, para mim tem sido todos os momentos preparativo, é o casamento dos meus sonhos. Realizar esse sonho tem seu preço. Um vestido nesta loja custa de R$ 1.500 a R$ 20.000. É caro casar. É caro casar porque você inicia, né, com um orçamento, com uma perspectiva e aquilo dobra. Cada vez tem menos gente disposta a ter gastos como esses. No estado de São Paulo, o número de casamentos caiu. Em 2018, foram 280 mil, quase 12 mil a menos do que no ano anterior. A queda foi de 4%. Foi o terceiro ano seguido de redução. Ultimamente, nós passamos por um cenário de instabilidades políticas e econômicas que obrigou muitas pessoas a adiarem algumas decisões importantes, entre elas a mudança no Estado Civil. Esta rua, na capital paulista, é um termômetro da queda no número de casamentos. Conhecida como Rua das Noivas, quem trabalha por aqui sentiu a mudança. Está parado, está muito parado, muito difícil. Aqui a gente vende mais porque é atacado isso, ela tem muito atacado, né? A dona da loja vende muito atacado. Senão na rua está péssimo. Já o número de casamentos de pessoas do mesmo sexo teve alta de 64% no ano passado. Desde a regulamentação em 2013 até 2018, foram realizadas quase 15 mil uniões homoafetivas. As pessoas estão se adaptando e também tem a questão de que é um sonho para alguns, para outros é uma decisão de legalizar os direitos do seu parceiro quando acontece alguma coisa, como a morte, né? Quando um casamento se realiza, não são apenas os noivos que fazem festa. Tudo fica bom. Os apartamentos que vende, buffet. Porque todo mundo tem que casar, gente. Vai ficar solteiro? Tele Brasil Notícias. Você tem filhos pequenos? Saiba que o contato com a natureza ajuda no desenvolvimento, na saúde, inclusive saudável dessa criança. Os pediatras estão receitando contato com a natureza para o desenvolvimento não só saudável da criança, inclusive dando orientações específicas. A pediatra Evelyn Eisenstein, da Sociedade Brasileira de Pediatria, ela está ressaltando a importância de se estar em locais ao ar livre. Atualmente, as crianças ficam mais tempo dentro de casa, frente às telas, seja de videogame, tablet, computador ou TV. A especialista lembra que isso prejudica o desenvolvimento. Estar ao ar livre proporciona relaxamento, estimula a curiosidade, a criatividade e a autonomia das crianças, além de prevenir doenças. O recomendado é de pelo menos meia hora de contato ao ar livre sadio para as crianças. Tele Brasil Notícias.
suas mãos um diagnóstico de câncer? O Senado aprovou o projeto que obriga o SUS a realizar exames em 30 dias para diagnóstico de câncer. Isso foi aprovado na quarta-feira, dia 16, e o projeto ele obriga o Sistema Único de Saúde, o SUS, a realizar exames em 30 dias para o diagnóstico de câncer. O texto, inclusive, tem uma história bastante interessante, porque ele havia sido aprovado na Câmara e segue agora para a sanção presidencial. E as novas regras, se confirmadas pelo presidente Jair Bolsonaro, passam a valer 6 meses após a sanção. Essa proposta, ela acrescenta a exigência de uma lei de 2012 que obriga o SUS a iniciar o tratamento em 60 dias a partir do diagnóstico do câncer. O projeto aprovado na quarta-feira determina que no caso em que a principal hipótese seja de tumor maligno, os exames necessários à confirmação da suspeita devem ser realizados em no máximo 30 dias. O prazo passa a contar a partir de solicitação de um médico responsável. O relator do projeto, Nelsinho Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, que inclusive é médico e ortopedista, chegou a propor uma emenda especificando que o prazo de 30 dias deveria ser apenas para alguns exames específicos. O senador, no entanto, recuou dessa emenda e manteve o projeto na Câmara na íntegra. Pois é, esse projeto estabelece que nos casos em que a principal suspeita de diagnóstico for um tumor maligno, os exames de confirmação médica deverão ser realizados pelo Sistema Único de Saúde em até 30 dias. Para isso, o médico deve fazer uma fundamentação ressaltando no pedido do exame que a suspeita é de câncer. Bom, como esse projeto já passou aqui pela Câmara dos Deputados e não foi alterado no Senado, agora ele segue então para a sanção presidencial. Logo depois dessa votação, os senadores iniciaram também a terceira e última sessão de discussão da reforma da Previdência, que tem votação marcada para acontecer em segundo turno na próxima terça-feira. Tele Brasil Notícias. Você é disc jockey ou DJ? A regulamentação da profissão de DJ está seguindo agora para o plenário. O projeto reconhece o exercício da profissão de disc jockey, ou o famoso DJ, como dissemos, foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais na manhã da última quarta-feira. Proposta essa que já havia sido recusada por várias comissões há anos anteriores. Com eles, a festa é garantida. Sábado, domingo, feriado, dias úteis, um centro urbano na periferia, clubes, salões, o disc jockey, o DJ, movimenta corpos e os negócios do entretenimento. Mas esse profissional da noite, que faz a alegria de todas as idades, não tem profissão regulamentada. O projeto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais garante ao DJ jornada de trabalho de 6 horas diárias. Para exercer a profissão, o interessado terá que ter concluído um curso técnico sobre a atividade. Mas para quem atua na área há pelo menos 5 anos, essa exigência é dispensada. Essa é a terceira vez que o Congresso tenta regulamentar a atividade de disc jockey. Em 2010 e 2015, projetos semelhantes foram aprovados, mas foram vetados pela Presidência da República. Motivo? A Constituição assegura o livre exercício de qualquer profissão. Regulamentação mesmo só naqueles casos em que há possibilidade de prejuízo à sociedade. Os senadores estão cientes dos vetos anteriores, mas elogiaram a iniciativa vinda da Câmara dos Deputados. Aqui e lá, infelizmente, foi vetado. Então, vem numa boa hora esse projeto que pode recuperar o que perdemos naquela oportunidade. E a regulamentação dessa profissão vai abraçar um potencial enorme que esses trabalhadores têm, que atuam nessa área e ficam sem saber para onde correr, porque não tem direito a nada, né? Isso aqui vai causar o quê? Estabilidade, que são alguns milhares de gente nesse imenso país aqui, que lamentavelmente não tinha uma profissão regulamentada. Isso dava a intranquilidade até para o futuro, mas depois poderá aposentar e receber um pouco ou bastante lá da nossa aposentadoria. É interessante porque muitos desses DJs tiveram contato comigo, tanto aqui de Brasília como no Rio de Janeiro, e eu, na verdade, fiquei bastante sensibilizado com o pedido desses profissionais
e não poderia ser diferente de dar oportunidades de trabalho. Tele Brasil Notícias. Continue conosco no Tele Brasil Notícias, porque daqui a pouquinho nós voltamos, após os comerciais, com muito mais informações na medida sempre certa para você. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Você tem aquele imóvel irregular aqui em São Paulo? Foi aprovado pela Câmara Municipal de São Paulo, no último dia 25/9, a Lei de Regularização de Edificações. Porém, agora foi sancionada pelo prefeito Bruno Covas. A lei ela pode beneficiar até 750 mil imóveis em situação irregular na cidade de São Paulo. Sob palmas e com a presença de cerca de 20 vereadores, o prefeito Bruno Covas sancionou a lei que regulariza edificações na cidade de São Paulo. A expectativa é beneficiar até 750 mil imóveis. Cerca de 600 mil serão regularizados de forma automática. O projeto vai anistiar imóveis construídos ou reformados até julho de 2014. A proposta original, enviada pelo Executivo, recebeu diversas contribuições ao longo dos meses em que foi discutida na Câmara. Em setembro, foi aprovada com todos os votos favoráveis. O presidente da Câmara afirmou que, dessa forma, o projeto aprovado foi o mais adequado para a cidade. A Câmara entendeu que esse era um projeto fundamental para a cidade, que obedecia à determinação do plano diretor estratégico. Houve, como o prefeito Bruno Covas disse, uma harmonia na construção desse texto executivo e legislativo. Então, nesse sentido, o executivo e o legislativo trabalharam juntos na construção do texto e continuarão a trabalhar juntos na pós-sanção para prestar esse serviço à população. Para o prefeito Bruno Covas, o objetivo dessa lei é desburocratizar e simplificar a vida da população, além de contribuir para o desenvolvimento da cidade. A gente discutiu com a área técnica, discutiu com a área fiscal, discutiu com a área jurídica e o projeto chegou muito mais redondo para aprovação, tanto que foi aprovado por unanimidade. A lei começa a valer no dia 1º de janeiro de 2020. Até lá, os proprietários podem acessar o site meuimovelregular.prefeitura.sp.gov.br e conferir a situação do local. No ano que vem, os proprietários terão 90 dias para fazer essa regularização. As franjas da cidade onde as famílias lutam com muito esforço para poder construir a sua casa, aumenta a edificação para fazer um quarto para o filho, para o neto. Então, essas edificações que a gente buscou dar essa regularização automática a custo zero, e aí vai ter um certificado de regularização. Tele Brasil Notícias. E o Grupo Jequiti pagará indenização por uso indevido de marcas da Natura. A 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão monocrática do ministro Luiz Felipe Salomão, que condenou as empresas que integram o Grupo Jequiti a pagar indenização por danos materiais e morais à Natura Cosméticos S.A. pela utilização indevida de produtos com a expressão erva doce, marca tradicional registrada pela Natura, além de outras denominações de sua propriedade. Grupo Jequiti pagará a indenização por uso indevido de marcas da Natura. A 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação decidida pelo ministro Luiz Felipe Salomão. A Jequiti já havia sido condenada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a parar de usar as marcas registradas pela Natura.
Mas a quarta turma do STJ entendeu que a medida era insuficiente para reparar os danos morais e materiais, em razão da violação do chamado trade dress. Esse conceito define a identidade visual e as formas como um produto é apresentado ao público. É por isso que é proibido o uso de uma marca parecida, mesmo que não seja uma cópia idêntica. O grupo condenado pelo STJ vinha trabalhando com as linhas Jequiti Erva Doce Mais, Jequiti Ouro e Jequiti Revela. A Natura afirmou que a identificação e até a grafia eram extremamente semelhantes às marcas registradas Natura Erva Doce, Revelar da Natura e Horus. Ao negar o recurso do Grupo Jequiti, o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, afirmou que a utilização indevida dos signos identificadores atinge frontalmente o nome e a reputação da Natura no mundo civil e empresarial. E que o dano é presumido, ou seja, sem a necessidade de comprovação do prejuízo financeiro. Brasil Notícias. Você que é aqui de São Paulo, passa ali perto do Ibirapuera, onde tem ali a Assembleia Legislativa de São Paulo. E lá, você olhando, você vai ver lá um avião caça militar, ali estacionado no estacionamento da Alesp, que é a Assembleia Legislativa de São Paulo. Você sabe por que está esse avião lá? Vamos saber na matéria. O avião começou a ser montado aqui no pátio da Assembleia Legislativa de São Paulo na manhã desta quarta-feira. Isso faz parte de uma exposição em comemoração ao Dia do Aviador e também da Força Aérea Brasileira. Inclusive vai ter sessão solene aqui na Alesp para comemorar a data, a sessão que é proposta pelos deputados Castelo Branco e Carlão Pignatari. Esse aqui é um modelo F-5, é um avião de guerra construído, fabricado na década de 60. E claro, vai ficar aqui pelos próximos dias. Quem passar pelo pátio da Alesp vai poder parar, bater uma foto. Dia 23 de outubro é o Dia do Aviador e também da Força Aérea Brasileira em 2019. Então tem aí a Semana da Força Aérea Brasileira. Tele Brasil Notícias. As compras pela internet têm atraído cada vez mais pessoas. E o que é interessante, só no primeiro semestre desse ano, mais de 5 milhões de consumidores fizeram compras desta forma e tudo pela primeira vez. Alimentos e produtos não duráveis são aqueles que estão sendo os mais procurados. Desta cozinha saem cerca de 10 mil marmitas por mês, todas vendidas pela internet. As refeições são feitas com ingredientes saudáveis e sem produtos de origem animal. Quando a ideia surgiu há 4 anos, Jonatas e os sócios queriam trabalhar com esse tipo de culinária, mas foi por causa da falta de recursos que eles optaram pelo comércio online em vez de abrir um restaurante. A gente começou alugando uma cozinha num coworking de cozinha lá atrás e a gente alugava 2 dias por semana só. Então a gente pagava pelos dias que a gente usava, então a gente economizava aí também. O setor de alimentos e bebidas é um dos que tem mais destaque no comércio eletrônico. No primeiro semestre desse ano, as vendas aumentaram 82% em relação ao mesmo período do ano passado. Muito por causa da praticidade de pedir comida por aplicativos no celular. Segundo pesquisa da Ebit Nielsen, 36% da população brasileira faz compras pela internet. Um mercado que projeta fechar o ano com faturamento de quase 60 bilhões de reais, o maior da América Latina. Esta consultora do Sebrae explica que para o pequeno empreendedor, o segredo é achar um nicho de mercado e começar aos poucos. Começa testando, vendendo dentro dos marketplaces, né, que são os shoppings virtuais, porque aí você consegue ter as primeiras vendas, consegue experimentar, testar, ver quais produtos vendem mais na internet e aí só depois você
cria as redes sociais, vai trabalhando, engajando o público e aí sim você abre a tua loja virtual. Recentemente, a Federação do Comércio de São Paulo apresentou um conjunto de propostas para destravar o setor, como a implementação de processos que não dependam de documentos impressos. Acaba sendo um grande entrave para as empresas ter aquela burocracia de emitir vários documentos fiscais, de ter que anexar, por exemplo, uma nota fiscal na caixa do produto que vai ser entregue. A proposta é de que seja criado um sistema de QR Code, que com certeza tem todos os dados, geram todas as informações e gera menos custo aí para as empresas, né? Tele Brasil Notícias. E vamos aos nossos comerciais. Daqui a pouquinho nós voltamos com os seguintes destaques. Dívidas tributárias e 40% dos brasileiros com depressão não respondendo à medicação. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Agradecer a sua audiência e participação na TV Sinec, você de todo o Brasil, que é uma estreia do programa, esqueci até de agradecer, estou aqui agradecendo mais uma vez, e quero lembrar que a nossa programação ela vai ao ar nas sextas-feiras, no horário das 13 horas, e também na terça-feira, às 17 horas. Mas independente disso, na programação da TV Sinec, você terá muito mais informações jornalísticas através do Tele Brasil Notícias, especialmente feito para você. Agora vamos falar um pouquinho de dívidas. Você tem dívidas tributárias com o governo federal? O presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória que permite, inclusive, a renegociação de dívidas tributárias. E o que é mais interessante, a norma que regula essas dívidas tributárias existe há mais de 50 anos e nunca havia sido modificada. Somente no governo Bolsonaro que ela está sendo mudada. Um estímulo para que devedores fiquem em dia com a União. A medida provisória do contribuinte legal substitui os parcelamentos especiais conhecidos como refis. A ideia é que a nova forma de refinanciar dívidas mude a relação do Estado com o contribuinte. É uma verdadeira mudança de paradigma, de uma relação de confronto para uma relação de cooperação. A medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro prevê desconto de até 70% sobre o valor da dívida no caso de pessoas físicas, micro ou pequenas empresas. Esse percentual só pode atingir os juros, as multas e encargos. É possível fazer o pagamento em até 100 meses, com carência para o início da quitação. A expectativa do Ministério da Economia é que a medida contribua para a regularização de quase 2 milhões de contribuintes, cujas dívidas ultrapassam 1 trilhão e 400 bilhões de reais. A MP também pode ajudar a reduzir o número de processos de cobrança que tramitam na Justiça e na esfera administrativa. É mais uma medida desse governo que trabalha em equipe, que visa atender os anseios de muitos, não só quem tem alguma dívida, bem como quem queira empreender. Tele Brasil Notícias. Você sofre de depressão? A maioria da população brasileira se vê voltada com essa situação. 40% dos brasileiros, inclusive com depressão, não estão mais nem respondendo a medicamentos. Uma pesquisa revelou que 4 em cada 10 brasileiros que têm depressão não estão conseguindo resultados esperados tomando os medicamentos por causa da ineficiência dos medicamentos por qual estão tomando. É a chamada depressão resistente, ela permanece constantemente. Inclusive, a conclusão é de uma pesquisa feita pela Universidade Federal de Minas Gerais, em parceria com as clínicas e também os hospitais do Brasil e de outros países.
Amanda atualmente trabalha em casa fazendo bordados e bolos, que ela vende na vizinhança e por encomenda. Rotina que serve também como distração e terapia. É que desde os 15 anos ela sofre com a depressão. Pela 4ª vez está tratando a doença, já que em outras tentativas os medicamentos não fizeram o efeito desejado. Eu começo a tomar o remédio, né? Tenho uma expectativa aí que o remédio faça efeito, mas 1 mês, 2 meses após já não faz efeito mais. Volta a ter o quadro clínico da depressão, né? Que seria a sonolência, a falta de vontade, né? Para poder fazer as atividades. Uma pesquisa mostra que 40% dos brasileiros que tomam medicamentos para depressão não tiveram o resultado esperado. É o que os psiquiatras e psicólogos chamam de depressão resistente. O assunto foi motivo de um estudo da UFMG, em conjunto com mais de 30 unidades clínicas e hospitais em 4 países da América Latina: Brasil, Argentina, Colômbia e México. Foram ouvidos cerca de 1.500 pacientes. É maior que o esperado em relação a outras populações. Tem estudos ao redor do mundo que mostram prevalência de 10% a 30%. Foi, a média da América Latina de 27%, segundo essa pesquisa. Porém, no Brasil, a gente encontrou uma prevalência de 40% de depressão resistente a tratamento. A doença atinge 6% dos brasileiros e também afeta o ambiente de trabalho. Por causa dos sintomas depressivos e das razões psicológicas, a Previdência Social costuma afastar cerca de 75 mil trabalhadores a cada ano. Licenças que se tornam frequentes em virtude da depressão resistente e precisam ser tratadas de uma forma mais eficaz. O tratamento deve envolver, primeiramente, o acompanhamento com o psiquiatra, a psicoterapia, o acompanhamento com um profissional da psicologia e o trabalhador, o indivíduo que não está ocupado, como ele estaria ocupado no seu trabalho, ele deve investir seu tempo em outras atividades que forneçam prazer, que consigam potencializar, digamos assim, a melhora, do indivíduo. Tele Brasil Notícias. No sábado, dia 19, é o dia D da campanha de vacinação contra o sarampo. Lembrando que esta campanha ela vai terminar no dia 25 de outubro. O Ministério da Saúde liberou o dinheiro, mas para receber esse reforço financeiro, os municípios precisam cumprir 2 condições: atingir 95% da cobertura vacinal contra o sarampo da primeira dose da tríplice viral, dada em crianças de 12 meses de idade, e informar mensalmente seus estoques de vacinas à Secretaria de Saúde dos Estados e ao Ministério da Saúde. A vacina é a maneira mais simples e eficaz de impedir que a doença se alastre pelo país. No sábado, acontece o dia D da campanha nacional de vacinação. E para se imunizar, basta comparecer a uma unidade básica de saúde. Isso vale para qualquer pessoa de qualquer idade que, por algum motivo, não tomou a vacina. O sarampo pode trazer complicações como cegueira, infecção generalizada e até levar à morte. De acordo com os últimos dados do Boletim Epidemiológico de Sarampo do Ministério da Saúde, este ano, 13 pessoas morreram pela doença no Brasil, sendo 7 óbitos em menores de 5 anos de idade. 12 das mortes aconteceram em São Paulo, que é o estado que mais sofre com a doença. Já são 8.619 casos de sarampo desde o início do ano. Tele Brasil Notícias. São Paulo e Amazonas recebem 21 mil para emergências para a sua região. A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional destinou 9 milhões e 400 mil reais em recursos de emergências para essas regiões. Em Mariápolis, região oeste do estado de São Paulo, 2 milhões e meio de reais serão utilizados para a construção de pontes que, inclusive após as chuvas intensas na região, acabaram sendo destruídas. Já na região de São Paulo, Francisco Morato, a região metropolitana da capital, 5 milhões e 600 mil reais foram liberados para a construção de muros de contenção e obras de pavimentação e drenagem.
O município também que foi recentemente atingido por temporais. Já na cidade amazonense de Manacapuru, os recursos vão minimizar o impacto das inundações na região. R$1.300.000 será destinado para a compra de cestas, alimentos, de higiene, roupas e até colchões. E, além disso, também para artigos de assistência a idosos e crianças que foram atingidas nessas regiões. Tele Brasil Notícias. Pois é, as boas informações e o resumo da semana você tem sempre aqui. Lembrando que o nosso programa ele acontece diariamente na sexta às 13 horas, na terça-feira às 17 horas e na programação da TV Cinec. Mas tudo que é bom acaba e nós ficamos por aqui e aguardamos a sua audiência. Até lá! Fique agora na programação da TV Cinec, especialmente para você, porque são 24 horas de programação sempre no ar. Tele Brasil Notícias.